A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso de especialização na liderança do Ministério Infantil. Essa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o líder de Ministério Infantil e as suas qualidades. Então nós queremos conversar um pouquinho sobre as qualidades do líder de Ministério Infantil, algumas qualidades que ele deve possuir e outras que ele deve desenvolver, e também vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de lideranças diferentes que existem e sobre os conhecimentos necessários para você que é líder de Ministério Infantil. Nós estamos trabalhando sobre a liderança no Ministério Infantil, te ajudando a fazer o melhor na área do Ministério Infantil. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o teu comentário e torne a nossa aula relevante. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as qualidades do líder do Ministério Infantil. Então, quando nós falamos de liderança, nós precisamos de pessoas que são vocacionadas por Deus e que trazem algumas qualidades já que vão facilitar o seu trabalho e vão desenvolver outras habilidades e qualidades também para o desempenho melhor no Ministério Infantil. Então é muito importante que o líder de Ministério Infantil tenha algumas características e algumas qualidades que vão fazer diferença no seu trabalho como líder, na liderança do grupo. Então, a primeira qualidade que nós vamos ver, e é uma qualidade bíblica, ele precisa ter maturidade espiritual. Então, a Bíblia diz que ninguém na liderança pode ser neófito, ou, em outras palavras, recém-convertido. Então, o líder de Ministério Infantil deve ser uma pessoa madura espiritualmente. Pastor, o que é maturidade espiritual? É compreensão e discernimento de toda a fé cristã, ter uma vivência cristã realmente, viver a fé da maneira prática e não de uma maneira teórica. Precisa saber lidar com assuntos relacionados à fé, então ele precisa ter esse conhecimento, então ele precisa possuir maturidade espiritual, é uma qualidade muito importante. É muito complicado nos últimos dias, pessoas não querem fazer a obra de Deus e muitos líderes ansiosos colocam pessoas imaturas para estar na frente do Ministério Infantil ou outros trabalhos da igreja. Isso tem trazido grandes prejuízos, porque esses líderes imaturos, muitas vezes, eles morrem na fé, eles não conseguem, diante das dificuldades, conduzir o grupo e conduzir a sua vida espiritual, e é muito triste, eles se perdem na fé, ou muitas vezes ele acaba matando espiritualmente a sua equipe, aqueles que estão com ele por atitudes inconvenientes, por palavra, por ações. Então a primeira coisa que você, meu irmão, você, minha irmã, deve fazer na liderança é crescer espiritualmente, saber realmente qual é a fé que você pratica, aquilo que você faz, quais as bases bíblicas para isso, ter esse conhecimento, esse discernimento do que realmente é ser discípulo de Cristo, para poder coordenar o grupo do Ministério Infantil. Primeira qualidade importante, maturidade espiritual. Outra qualidade importante, ele tem de ter temperança ou autocontrole ou maturidade emocional. Então, o líder do Ministério Infantil não pode ser uma pessoa descontrolada. Há situações que você vai enfrentar, que eu enfrento, que nós precisamos ter maturidade emocional, saber lidar com a emoção, saber lidar com a razão, tomar atitudes muitas vezes não levadas por emoções, mas atitudes corretas, racionais. Então você precisa ter temperança, você precisa ser uma pessoa que tem o controle emocional. Vai ter momento na tua liderança que você vai ter de compreender que não é o momento exato de falar, não é o momento exato de agir, de tratar da situação. No meio de uma reunião, às vezes o ambiente vai ficar quente, as pessoas vão ficar alteradas. Então você com um autocontrole, você vai dizer, opa, vamos encerrar a reunião, vamos retomar em outro momento. Então o líder
no ministério infantil, ele tem de ter autocontrole, ele tem de ser uma pessoa temperada, essa qualidade muito importante. Pastor, eu sou sanguíneo, eu sou aquele que fico nervoso, falo o que não deve. Então, meu irmão, minha irmã, você tem de aprender a controlar, a ter esse autocontrole para que você não tome decisões erradas, não fale aquilo que não deve, não precisa se arrepender de atitudes tomadas. Então, o líder no ministério infantil, ele precisa ter o autocontrole. Outra qualidade, ele precisa ser longânimo ou de longo ânimo. Vai ter momentos na tua liderança que as dificuldades vão vir, vai ter momento na tua liderança que as pessoas vão te abandonar, vão deixar você sozinho e você não pode desanimar. Longanimidade quer dizer uma pessoa animada, com ânimo longo, diante das dificuldades, diante das adversidades, ele acredita que Deus está no controle da situação e Deus pode mudar toda a situação de dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, vai vir momento na liderança que você vai querer desanimar, você vai querer abandonar o teu chamado, mas Deus te chamou e você precisa ter um longo ânimo, ser longânimo, não desanimar diante das dificuldades. Pastor, como é que eu faço isso? Crendo que Deus te chamou. A gente já aprendeu que você foi chamado por Deus e o Deus que te chamou vai te ajudar a vencer todas as dificuldades. Então, outra qualidade do líder, longanimidade. O líder precisa ser uma pessoa humilde. Então, outra qualidade importante na liderança, humildade. Existem líderes que ele acha que o conhecimento todo é dele, que só ele sabe, só ele faz, e ele tem uma posição soberba. O líder tem de saber ouvir, tem de saber reconhecer quando ele está errado, tem de saber o momento certo de agir. Então, você precisa ter humildade. Então, humildade é algo importante na liderança. Então, o líder precisa ser uma pessoa humilde. E é outra recomendação bíblica para a liderança. A Bíblia diz que não seja soberbo, porque se ele se envadecer, ele vai cair nas ciladas do diabo. Então nós precisamos, como líderes de ministério infantil, trazer conosco humildade. Outra qualidade importante do líder, vida exemplar. A equipe precisa olhar para mim, olhar para você e ver realmente o nosso comprometimento com a palavra de Deus, com o viver cristão, com agir como cristão. Então o líder precisa ter uma vida exemplar. Pastor, mas todo mundo erra. Eu sei, eu também erro, mas nós precisamos entender que temos de fazer o máximo para não errar, porque existe uma equipe que está olhando para mim, olhando para você, e eles precisam ver em nós Cristo. Nós precisamos mostrar para eles Cristo através das nossas atitudes, através da nossa palavra, da maneira de falar, da maneira de agir. Então é muito importante que o líder tenha uma vida exemplar. Ele precisa ser o exemplo do grupo. Ele precisa dizer, olha, ore como eu oro, faça como eu faço, tenha amor, tenha comprometimento como eu tenho. Infelizmente, nesses últimos dias, muitos líderes não têm uma vida exemplar e muito grupo está desanimado, está desmotivado por isso. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos lembrar que nós fomos chamados por Deus para conduzir, e a maior maneira de conduzir o grupo é pelo exemplo. Então, nós precisamos ter uma vida exemplar. Outra coisa importante, uma vida de oração. O trabalho espiritual, as adversidades, os problemas são vencidos com oração. Quando você não souber o que fazer, quando você não souber como agir, pare tudo, entre na presença de Deus e pede para o dono da obra te orientar, pede para o dono da obra mandar recursos, levantar a pessoa certa para fazer determinados trabalhos. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Vida de oração é o que, pastor? Compreendermos que nós precisamos orar. Então, todo líder que está na frente de um trabalho, nós precisamos investir tempo em oração, ter um momento nosso com Deus. Então, a liderança precisa de líderes que tenham vida de oração.
Outra coisa importante, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É outra qualidade bíblica para a liderança, ser cheio do Espírito Santo. Pastor, ser cheio do Espírito Santo é se manifestar no culto, é dar liberdade ao Espírito Santo no culto. É mais do que isso. Estar cheio é ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. Então, tudo que eu faço, toda a direção que eu tenho, toda a ação que eu tomo, ela precisa estar em harmonia com a vontade de Deus e na direção do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos diz que isso é tão importante, que os primeiros discípulos não fariam nada antes que estivessem cheios do Espírito Santo. Então peça, Senhor, me enche com teu Espírito, que teu Espírito domine a minha maneira de pensar, o meu falar, o meu agir, para que a tua equipe flua, para que a tua equipe cresça e eles possam ser instrumentos na mão de Deus. Então precisamos de líderes cheios do Espírito Santo. Outra qualidade importante, amor verdadeiro, líderes com o coração transbordando de amor. Primeiro, amor a Deus. Tudo que nós fazemos, o que nos move, o esforço que fazemos pela obra é por amor ao Senhor. Então o teu coração tem de estar apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus. Tudo que você fizer seja movido pelo amor a Deus. Por quê, pastor? Porque se nós formos nos mover pelo reconhecimento, pelos aplausos, nós vamos ser decepcionados. Se nós nos movermos para tentar agradar pessoas, vamos ser decepcionados. Mas quando nos movemos por amor, fazemos por amor, Deus abençoa, o trabalho flui, as coisas acontecem. Então nós devemos ter amor verdadeiro. Primeiro, amor a Deus. Segundo, amor às pessoas. Lembre-se que você está com um grupo de pessoas que precisam ser amadas, precisam ser compreendidas, precisam ser ouvidas, e você só vai fazer isso através do amor verdadeiro às pessoas. Tem pessoas que vão ter características diferentes, você vai olhar, vão ser pessoas que dão trabalho, são difíceis de lidar, mas se você tiver amor verdadeiro às pessoas, você vai conseguir lidar com essas pessoas. Outra qualidade importante, motivado. Então você precisa estar motivado. Pastor, qual é a motivação que move o coração do líder do ministério infantil? Amor às crianças, levar as crianças, os adolescentes a conhecerem a Cristo de verdade, não deixá-los se perder. Essa é a nossa motivação. Diante da dificuldade, diante das lutas da vida que você enfrenta, que eu enfrento, quando você olhar a dificuldade, olhe para as crianças e lembre, eles precisam de nós. Deus nos chamou para fazer diferença na vida dessas crianças e isso vai nos motivar. E por fim, nós precisamos ter líderes, homens e mulheres íntegros. Pastor, o que é uma pessoa íntegra? Que age com justiça, faz aquilo que precisa ser feito, não faz distinção entre A e B, ele age da mesma maneira com todos. E importante, ele não se corrompe, então ele não se deixa levar pela vaidade, ele não deixa levar pelo orgulho, mas ele se mantém fiel àquilo que Deus o chamou. Essa videoaula número 3, nós estamos falando um pouquinho sobre as qualidades do líder. Essa é a parte 1 do vídeo, nós vamos ter ainda a parte 2, assista a parte 2. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você ainda não se inscreveu no curso, está assistindo o curso, mas não se inscreveu, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 80 12. Pastor, eu quero saber mais sobre a especialização na liderança de ministério infantil. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.